Então, nós estamos aqui com essa prova da Consuplan, cujo título da obra, da parte de língua portuguesa, foi A Importância da Família Estruturada. Então, a gente vai fazer a primeira leitura desse texto. Na primeira leitura, a gente pode grifar, sublinhar tudo aquilo que nos chama a atenção, tudo aquilo que a gente vê que o autor dá maior ênfase. Na primeira leitura, a gente vai conseguir entender o tema central abordado pelo autor e a sua tipologia textual, se o texto é narrativo, descritivo, argumentativo, se ele é injuntivo. Então, há essa possibilidade já logo no primeiro contato, que é a leitura superficial. Um levantamento do Ministério Público de São Paulo traz um dado revelador. 2/3 dos jovens infratores da capital paulista fazem parte de famílias que não têm um pai dentro de casa. Além de não viverem com o pai, 42% não tem contato algum com ele e 37% tem parentes com antecedentes criminais. Um levantamento do Ministério Público. Quem fez o levantamento? De quem é o levantamento? É do Ministério Público de São Paulo. Então, o levantamento é do Ministério Público de São Paulo. Está dando ideia de posse. Foi ele que realizou o levantamento desse dado, dessa informação. Então, o Ministério Público executou, ele foi agente dessa ação, carga ativa, ele praticou a ação de fazer esse levantamento. Um levantamento do Ministério Público de São Paulo traz um dado revelador. 2 pontos. Por que esses 2 pontos aqui? Porque ele vai explicar qual é esse dado revelador, ele vai relatar para o leitor. Então, quando eu explico o termo anterior, aquilo que vem após essa explicação aqui é chamada de aposto. O aposto ele vem após, ele explica o termo anterior. 2/3 dos jovens infratores da capital paulista fazem, 2/3 está no plural, jovens infratores no plural, o verbo vai para o plural. Fazem parte de famílias que não têm um pai dentro de casa. Quem é que não tem um pai dentro de casa? Essas famílias. Então, eu vou pegar esse quezinho que retoma uma ideia anterior do texto e vou fazer essa relação. Então, de famílias as quais não têm um pai dentro de casa. Quem não tem? As famílias. Então, aqui o sujeito do verbo ter, olha, as famílias não têm um pai dentro de casa. Famílias, singular ou plural? Plural. Por isso que esse tem também está no plural, com esse acento diferencial aqui de pluralidade. Que não tem um pai dentro de casa. Além de não viverem com o pai, quem não vive com o pai? Essas famílias. Além de não viverem com o pai, 42% não tem contato algum. 42 é mais que 1. Então, ele é considerado plural. 42 não tem, por isso que o tem também está no plural, com esse acento diferencial. 42% não tem o quê? Contato algum com ele. E 37% tem parentes, 37 plural. O tem também está no plural, a questão da concordância verbal. Tem parentes com antecedentes criminais. Então, veja aí a origem, a estrutura, a formação dessas famílias, né? Quanto é triste. Ajudam a engrossar essas estatísticas os garotos. Quem ajuda a engrossar os garotos? Valdir e Gabriel, morto em cidade Tiradentes. Ajudam a engrossar. Ajudam a quê? A engrossar. Veja que esse azinho, ele está sem crase, porque ele está diante do verbo engrossar. E diante de verbo, a crase é proibida. Ajuda a engrossar essas estatísticas. Quem? Os garotos Valdir e Gabriel. Aí ele vai explicar sobre o Valdir, que colocou entre vírgulas a explicação, esse detalhe. De 11 anos, morto onde? Em cidade Tiradentes. Aqui eu posso fazer a pergunta onde. Toda vez que eu puder fazer a pergunta onde, eu vou ter circunstância de lugar. Em cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Depois de fugir da guarda municipal, da guarda civil metropolitana. E Ítalo, de 10 anos, envolvido em 3 ocorrências de roubo. Só em 2016, morto pela polícia militar no início de junho. Quando ele foi morto? No início de junho. Dá para fazer a pergunta quando? Depois de furtar um carro na zona sul da cidade. Quando ele foi morto? Depois de furtar um carro. O pai de Valdir, o pai é de quem? De Valdir,
é caminhoneiro e não vivia com a mãe. Separação, casal separado. O Ítalo está preso por tráfico, envolvimento aí. A mãe já cumpriu pena por furto. Quem já cumpriu pena por furto? A mãe. Quem é o sujeito? A mãe. Quem é o núcleo desse sujeito? Mãe. Só um núcleo, o sujeito é simples. A mãe já cumpriu, já aconteceu. É uma ação concluída, uma ação acabada, uma ação terminada, uma ação finalizada. Então, é uma ação perfeita. Eu vou chamar isso aqui de pretérito perfeito. Quem cumpre, cumpre algo, cumpre alguma coisa, cumpre o quê? Não precisa de preposição. Então, esse verbo liga-se diretamente ao seu complemento verbal, ao seu objeto. Cumpriu o quê? Pena por furto, a causa, né, dessa pena, e roubo. Pena por furto e roubo. Furtou e roubou. Então, a mãe já cumpriu, ela é agente dessa ação. Ela pratica, ela é ativa, carga ativa. Esse sujeito é ativo. Já no próximo parágrafo, a gente tem aqui o quezinho. Esse quezinho, ele é importante, o quezinho. É certo que... É certo? Isso. Esse quezinho dá para trocar pela palavra isso. Toda vez que o quezinho puder ser trocado pela palavra isso, isso começa com que letra? I. Existe uma conjunção, gente, que também começa com a letra I, que é a conjunção integrante. Isso é certo se eu colocar na ordem direta essa oração. Eu vejo que o quezinho está substituindo o sujeito da frase, né? Então, ele tem natureza subjetiva. Introduz uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isso é certo. É certo que um pai presente e próximo ao filho faz diferença. Quem faz diferença? O pai próximo. Mas, esse mais está sem I. Então, esse mais ele tem natureza contrastiva no texto. Expressa oposição, adversidade, contrariedade, ideia oposta. Mas, mais que a figura, esse mais aqui com I, dando ideia de intensidade, diferente do anterior, mais que a figura masculina propriamente dita, faz falta uma família estruturada, independentemente da configuração, que dê atenção. Quem vai dar atenção? A família. Que dê atenção, carinho, apoio. Ele está enumerando, né? Carinho, apoio, noções de continência e limite. Elementos que protegem os jovens. Quem protege os jovens? Todos esses elementos. Então, esse quezinho, ele retoma uma ideia anterior do texto. Ele faz relação, referência. Ele é um pronome relativo, PR. Elementos os quais protegem os jovens em fase de desenvolvimento. Como esse quezinho dá para trocar por os quais, eu já sei que ele é um PR, ele é um pronome relativo. E vejam que ele não está antecedido por pausa, não tem vírgula na frente dele. Então, ele vai ter natureza restritiva. Se ele estivesse com pausa, ele teria natureza explicativa, mas ele está sem pausa aqui no texto, o quezinho. Elementos que protegem, os quais protegem os jovens em fase de desenvolvimento. Então, veja aqui que, olha, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo, nós comentamos alguns elementos que estruturam esse texto e que vão fazer parte das questões que nós passaremos, nas questões pelas quais nós passaremos nas provas, nas questões. Essas questões, elas vão ser embasadas nessas observações. Então, é por isso que, de repente, realizando o módulo de oficina de textos, você acaba se familiarizando com todas essas informações, adquirindo facilidade para responder as questões na hora da prova. Quem treina, passa. Então, eu aguardo vocês aí no nosso próximo módulo, no nosso próximo encontro sobre análise textual, onde vocês vão adquirir toda a prática, a manha de responder as questões. Até a próxima!